17. Amém. Expectativa, temor, tremor, reverência. Acompanhe a leitura pela graça do soberano Deus. 1 Coríntios capítulo 7. Quem não encontrou pode procurar com calma. Amém. A partir do versículo 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Feche seus olhos. Deus tem falado aos nossos corações desde o início deste culto, que congregados estamos prestando ao soberano Deus, por Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, Deus tem nos conduzido a prestar um culto agradável. Nas canções também, cristocêntricas, nos fizeram reconhecer o preço pago por Cristo. Reconhecemos que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre, tem nos alcançado. Trouxemos as nossas contribuições, dízimos, ofertas com alegria. Com alegria. Escutamos um testemunho que edificou a nossa fé, comprovando mais uma vez que Deus é fiel. Deus, a Ti mais uma vez levantamos as nossas vozes a Ti. Colocamos, ó Deus, o nosso coração em Tuas mãos. Os nossos pensamentos fixamos em Ti, na Tua palavra. Com expectativa, ó Deus, pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, possa falar aos nossos corações mais uma vez. Como já foi feito aqui, pedimos perdão pelos nossos erros. Mais uma vez suplicamos que o Senhor nos aperfeiçoe através do Teu Espírito. Nos conduza, ó Deus, caminhos eternos,
a fim de que possamos unicamente glorificar o teu santo nome. Diante de nós, o livro sagrado aberto, a nossa regra de fé e prática. Que, ó Deus, que os versículos que acabamos de ler, que pensaremos, possam saltar, penetrar em nossos corações, e que por meio do teu Espírito o Senhor nos permita não apenas meditar, mas viver e proclamar, dar testemunho do seu amor e da sua fidelidade. Nós clamamos a Ti, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o capítulo de número 7 de 1 Coríntios, que temos pensado, Deus tem falado grandiosamente aos nossos corações. E especificamente, o capítulo 7, você percebe, até no título da sua Bíblia, em negrito, que Paulo inicia falando, Júlia, sobre o casamento. E conseguimos identificar que ele não fala apenas do casamento, ele também se dirige a pessoas solteiras, como foi dito, muito bem apresentado pelo pastor Rogério na semana passada. Dos versículos número 10 ao 24, especificamente, que acabamos de fazer a leitura do 17 ao 24, mas a partir do versículo número 10, Paulo vem trabalhando sobre a estabilidade da família. A estabilidade da família, especificamente cristã. E dos versículos número 17 ao 24, percebemos o descontentamento predominante entre os cristãos da igreja de Corinto. Como percebemos até este momento, meus irmãos, na apresentação dessa carta, alguns queriam mudar seu estado civil. E voltaremos a falar na semana que vem um pouco mais sobre essa temática. Outros, como muito bem percebemos a leitura do texto, eram escravos. Naquela época, eram escravos. Que gostariam de ser livres. E outros, como dissemos também, usavam sua liberdade em Cristo para justificar, por meios racionais, o pecado. Dissemos, pessoas ficam catando versículos aqui, textos aqui, para justificar o seu estado pecaminoso. Paulo bateu nessa tecla e continuará batendo. Numa resposta geral a isso, nessa passagem, de modo claro, Paulo repete os princípios básicos que nós, cristãos, devemos aceitar prontamente, referente, no primeiro momento, à condição conjugal, que será trabalhado também nos textos futuros, e também as situações sociais. A maneira que Deus colocou essas pessoas na vida, no dia a dia, o que elas fazem, quem são. E vendo que Paulo orienta, sustenta, que esses devem se contentar. Se contentar com quem são, com o que possuem. A condição que Deus os deu no dia a dia, glorificando a Deus. Os salvos em Cristo devem glorificar a Deus, reconhecendo a sua obra redentora, como cantamos, manifestada na cruz. Os salvos em Cristo devem glorificar a Deus, demonstrando obediência e gratidão. Obediência e gratidão. Como título, meus irmãos,
pensaremos, comprados por alto preço, o que importa é obedecer aos mandamentos e permanecer na condição em que fomos chamados por Deus. Vamos aguardar só um minutinho. Você pode passar os olhos no texto. A gente consegue. Comprados por alto preço. Diante disso, importa obedecer aos mandamentos de Deus e permanecer na condição em que fomos por Ele chamados. É o que perceberemos nessa parte da carta de Paulo aos Coríntios. Em primeiro momento, identificamos, meus irmãos, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Percebam uma clara questão destacada por Paulo nesse texto sobre a circuncisão. O que é? Circuncisão. De uma maneira superficial, você pode pesquisar com calma e olhar no Antigo Testamento, se você não conhece muito bem sobre esse rito. A circuncisão é uma espécie de pacto. Muito claro no Antigo Testamento e combatida, rebatida nos discursos do apóstolo Paulo. Os homens passam por um rito a fim de serem identificados com a cultura, a religião judaica. E assim, por consequência, seus familiares, o povo, são referenciados como raça eleita de Deus. E na igreja em Corinto, havia esse impasse também, Gabriel. Sobre o circunciso, o judeu, e o incircunciso, o gentio, que não era nascido do povo judeu. Os judaizantes convertidos estavam exigindo que todos os gentios fossem circuncidados. Vocês se converteram agora e não são judeus, então vocês devem ser circuncidados. Alguns judeus, querendo se desligar do judaísmo, procuravam cirurgia a fim de tornarem incircuncisos, conforme a literatura rabínica aponta. Ou seja, tradição e vaidade. Paulo mostra que isso também não importava. São questões carnais. Se o judeu se tornava cristão, ele não tinha de renunciar à sua identidade racial e cultural a fim de se parecer com o gentio. Do mesmo modo, o gentio não tinha de se tornar culturalmente como o judeu. A cultura e a classe social, meus irmãos, não podem exercer influência sobre a vida espiritual. Sabiam? A cultura não pode. Você deve notar alguns lugares. É bonito? Dá certo? Tentam trazer para dentro da igreja. Não. Paulo está dizendo aqui. A tradição, a cultura, costuma atrapalhar, embaçar a real visão e noção espiritual do reino. Observe em nossos dias, meus irmãos, alguns religiosos, alguns que se denominam cristãos, alguns de fato são cristãos, errantes em algumas questões, mas são cristãos, temente a Deus, como no caso destes irmãos em Corinto. Determinados cristãos que confundem os ritos religiosos, alguns usam o quipá. Você é cristão? Sim, mas eu gosto do quipá. Eu acho bonito também.
É. Esses dias eu até mandei uma foto para a Flor. Olha, Flor, que legal. Acho que é coisa de judeu. Desnecessário. Além do chofar, o chofar é um instrumento, se eu não me engano, é feito de chifre, de carneiro. Eles também tentam trazer para dentro da igreja, do culto cristão. Alguns lugares isso acontece. O mais comum, a arca. A arca da aliança, mencionada no Antigo Testamento, que representava a presença de Deus. Alguns também levam para dentro do culto cristão, tentando se identificarem com o povo escolhido. E neste texto, meus irmãos, percebam, Paulo diz, isso não importa. Pois é, a tradição, a cultura e modinhas. Como temos modinhas? Brasileiro, na verdade, gosta de modinhas, né? Tem um cantor X, também. Tem um pregador Y, modinhas. Devemos tomar cuidado. Paulo está alertando, pessoal, os irmãos aqui em Corinto. Devemos obedecer a Deus. Não são os ritos, os costumes culturais que revelarão que pertencemos ou não a Deus. O que importa, como Paulo disse, é obedecer às sagradas Escrituras. Do que adiantam as vestes? É o que Paulo está dizendo para eles. Cabe a nós. Do que adianta a circuncisão? Os rituais, se o coração está longe de Deus. Se no íntimo o pecado impregna. E a cruz, com o sacrifício de Cristo, é ignorado. Não adianta. O que importa, então, é obedecer os mandamentos de Deus. É entender e cumprir as sagradas Escrituras. Certa vez, Jesus estava ensinando, passamos por esse momento no Evangelho segundo Marcos, falando do reino, quando no meio da multidão apareceu sua mãe, a mãe de Jesus e seus irmãos. Recordo que avisaram o Messias que seus familiares estavam ali. E os familiares, obviamente, queriam estar com Jesus, falar com Jesus. Jesus respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus perguntou. E Jesus, estendendo as mãos, apontando para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Seja por tradição, cultura, Ana, modinhas, seja o que for e quem for, que a nossa referência, filtro e avaliação, peneira, direcionamento, seja de acordo com a vontade de Deus claramente expressa na sua palavra. O que importa é obedecer a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Em segundo e último momento, meus irmãos, observe. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. É o que Paulo está apontando aqui. Além do questionamento referente à circuncisão, Douglas, note uma outra questão, e talvez você já se questionou dessa maneira. Converti, sou cristão. Agora, como devo viver minha vocação, meu trabalho, minha vida? Como devo servir a Jesus em seu reino? Paulo instrui sobre isso também nesse texto. A direção é que os irmãos em Corinto deveriam buscar o contentamento
no chamado, na vocação que o Senhor para eles havia designado. Olha o versículo número 17. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Ainda Paulo finaliza dizendo: esta é a minha ordem para todas as igrejas. Meus irmãos, percebam. Este contentamento que Paulo trabalha nesse contexto, além do versículo de número 17, também é apontado no versículo 20. E no versículo 24, olha, o 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Sabemos, o contentamento é exigido a todos os cristãos. Devemos nos alegrar, sempre. Devemos agradar daquilo que da parte de Deus tem chegado a nós. Devemos reconhecer que Deus é bom. Percebam, meus irmãos, o apóstolo trabalha no texto o agradar-se do Senhor. Reconhecer as bênçãos e servi-lo com os dons no trabalho, na vocação que o próprio Deus nos tem ordenado. Sabemos, temos o costume de dizer, Cássia, o mais importante dessa vida, o maior milagre que o homem recebe, inclusive foi orado dessa maneira na quinta-feira, o que há de melhor nessa vida, os cristãos recebem, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós, os eleitos de Deus, Josi, recebemos o chamado efetivo do próprio Deus. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. Os predestinados respondem ao chamado feito pelo Redentor, vivem justificados, glorificando a Cristo no dia a dia, na área em que foram chamados, vocacionados. Notem no versículo 21, Paulo exemplificando este discurso. Se for servo, dependendo da versão da sua Bíblia, ou escravo, naquela época, Paulo, obviamente, não estava aprovando todo tipo de serviço, mas sim ensinando que uma pessoa que serve é capaz de obedecer e honrar a Cristo. Por isso, o escravo ou o servo naquela época, e em nossos dias, o trabalhador, nós os trabalhadores, não deve com o serviço se preocupar. Não deve ficar descontente, atordoado com a área que trabalha, como serve, com o que faz. Se obedece às Sagradas Escrituras, se é justo. Por exemplo, essa semana, um grande empreendedor do nosso contexto foi preso por sonegar imposto, né? Teve que pagar uma taxa, e quantos outros mais? Adianta ter todo o ouro, todo o dinheiro, não glorifica a Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Se o que você faz obedece às Sagradas Escrituras, glorifica o chamado de Deus, é claro, o próprio Paulo disse aqui no caso do escravo, se você conseguir a sua liberdade na época, sim, consiga. E no nosso caso, se você conseguir dar um passo a mais, né, estudar, se organizar e crescer nesse pesado sistema, se você conseguir, amém, vai. Deus abençoa, se for a vontade dele, ele conduz em graça. Mas em tudo devemos pensar na obediência a Deus, no serviço e glorificar ao nosso Senhor. O versículo número 22, meus irmãos, Paulo diz que aquele que trabalhava, servia,
Olha o conforto que Paulo traz àqueles irmãos que ainda eram escravos. Vocês estão presos às leis humanas? E cabe a nós também, de vez em quando, algumas situações do trabalho, do dia a dia, que eu quero chutar o balde. Aí você lembra, não posso, tem algumas continhas ainda para pagar. Né? Paulo está dando um conforto para os irmãos, dizendo que vocês são libertos no Senhor. A sua liberdade está em Cristo Jesus. E isto é o que realmente importa. Sabe por quê, Jennifer? Nenhum homem, nenhuma pessoa é mais livre do que um cristão, porque a sua liberdade está em Cristo Jesus. Nenhum serviço, escravidão naquela época, ou algum trabalho em nossos dias é mais terrível do que a escravidão do pecado que muitos estão. A corrupção no nosso país, meus irmãos, é absurdo. É um absurdo. Eles são livres para ir aonde quiserem, para comprar o que quiserem, mas são escravos do pecado, do diabo. E a alegria vai durar por apenas alguns anos, alguns nem anos, né? Alguns viram laranja, alguns e são pegos. Exato. Não existe escravidão, serviço pior do que a servidão do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, todos nós aqui sabemos. Jesus Cristo nos libertou, Gabriel. Somos servos de Cristo, nosso Senhor. Fomos libertos do pecado. Meus irmãos, louvado seja o soberano Deus. Não nos falta pão, alimento necessário. Se quisermos fazer alguma coisa, a gente se organiza com muita luta, conquista, né? Não é verdade? Mas ainda assim, vez e outra, nós nos pegamos em pensamentos, né, Anderson? Questionando sobre, poxa Deus, o ímpio ignora a tua palavra, rouba, mata, não dá nada para ele, como diz o pessoal, passa a noite, o cara não respeita a lei, não respeita ninguém, não dá nada para ele. De vez em quando surgem esses pensamentos nos nossos corações e os irmãos aqui nessa igreja, Douglas, estavam questionando isso. Poxa, e aquele que é Senhor então? Aquele que nasceu livre, que só manda, fica sentado comendo, bebendo e mandando, e eu sou escravo. Aí Paulo lembrou em cima que vocês fiquem tranquilos, porque vocês são presos às leis do homem, mas vocês são libertos em Cristo Jesus. E olha o que ele diz no versículo B. Que o que é chamado, que se converte sendo livre, é escravo de Cristo. Que? Veja bem. Paulo está igualando, minha irmã Laíde, o patrão e o servo, o funcionário. Todos são iguais diante de Deus. Aqueles que no sentido social não eram escravos, mas livres, são no sentido espiritual transformados, como diz o texto, em escravos de Cristo na salvação. Dependem de Cristo para ser salvos, assim como nós. Nasceram livres, com posses, consideráveis recursos, não podem se esquecer que pertencem a Deus, que são sustentados por Deus, são escravos de Cristo. Essa semana me deparei com... Semana não, ontem. Me deparei com um vídeo, um tal de Valdomiro Santiago, que usa um chapelão. Falei o nome mesmo. Esse negócio já ainda não, tá, meus filhos?
estava no meio da televisão. Você pode dar 10 mil, deposita na conta 10 mil. Você pode dar 5 mil, deposita na conta 5 mil. Você pode dar 1.000, dá 1.000. Eu fiz um misto aqui de Valdemiro com Edir, né? Vocês perceberam, confundi. O seu bom na imitação. Mas, negociando a fé, o dinheiro, as posses, os bens, não podem comprar, barganhar o maior ou a maior de todas as riquezas, a salvação. Esta é alcançada pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos servos, Paulo está contando aqui, os trabalhadores deste mundo desigual, como este mundo é desigual, se foram eficazmente chamados pelo Redentor, se tornam livres em Cristo Jesus, e não existe recompensa maior e nem mais notável alegria, Luciano, do que pertencer a Jesus, do que ter sido por Ele resgatado. Não existe. Então, meus irmãos, seja quem for, independente da condição social, com finanças, com ou sem posses, sendo chefe ou empregado, se for eleito, predestinado ao chamado de Deus, deve a Cristo glorificar com a porção, com o trabalho, a vocação que o próprio Deus lhe concedeu. É isso que Paulo está apontando aqui, sendo contente, grato e com alegria servir ao Reino. Cada um de nós, meus irmãos, devemos glorificar ao Senhor com tudo que temos e na condição em que fomos chamados. Sim, na condição que você foi chamado, sirva a Cristo e sirva com alegria. Se você ficar um dia, né, então de alguma empresa aí, continue servindo com alegria também. E continue contribuindo aqui. Meus irmãos, concluo. Com um breve olhar sobre o verso número 23. Que nos diz, como cantamos aqui, Gabriel, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens, Paulo dizendo. Recordem, meus irmãos, que Paulo termina o último versículo de número 20, sim, do capítulo de número 6, o capítulo anterior, Júlia, dizendo o mesmo ensino. Comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus. Meus irmãos, fomos comprados por alto preço. Qual é este preço, Bruno? Como foi pago? Quem pagou? O que custou? Somos cristãos e sabemos. Amamos reconhecer o preço que foi pago. E devemos continuar falando e ensinando. O sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ana. Jesus, que tomou o cálice da ira de Deus que estava reservado para toda a humanidade, para todos nós. Jesus tomou o cálice da ira de Deus para nos tornar livres. Aleluia. A Sônia usou uma frase muito bela, muito tremenda hoje sobre eternidade. Você consegue recordar e falar que a nossa vida é um parênteses diante da eternidade? Foi isso? O tempo é um parênteses da eternidade, é isso mesmo, né? Porque o tempo não existe. Nós estamos presos ao tempo, Deus não. Meus irmãos, então, o que Paulo está dizendo aqui? Independente do que venhamos passar aqui nessa vida, do serviço, do trabalho, das lutas, né, da angústia,
O antes estava com os olhos em Cristo. É um pequeno parênteses, né? É um pequeno momento diante daquilo que foi feito por nós e que em breve desfrutaremos em Cristo Jesus. Jesus é eterno, para sempre. Somos livres, Jesus, exatamente. Somos livres. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Foi o que Pedro disse em sua primeira carta, dos versículos 18 a 21. Redimidos do Cordeiro, altíssimo preço foi pago pelo Cristo redivivo. Sim, o ressurreto, o nosso Senhor glorioso, ressuscitou, majestoso e poderoso. Jesus nos resgatou, como a Josi muito bem disse,